bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje vocês vão assistir uma palestra animal, tá? Em todos os sentidos. É muito bom a gente saber, entender o mundo animal, que faz parte dos nossos processos espirituais. Eles estão dentro desse processo, nós estamos dentro do processo deles. E é bom a gente entender, para saber como que a gente lida com os animais de uma maneira mais correta, né? Isso é muito importante. Pode entrar, fique à vontade. Então, nós trouxemos o nosso irmão e amigo veterinário, espírita, que entende de todo esse processo, o Ricardo Luiz Capuano, que tem um livro que está aqui fora, de autoria dele, um livro ligado a todo esse processo espiritual dos animais, de toda a vida material também dos animais, como funciona um animal, como que a gente precisa tratar um animal da maneira correta. Então o Ricardo vai mostrar tudo isso para nós, para que nós possamos agregar na nossa vida mais esse conhecimento e colocar em prática. Na verdade, a intenção é essa, Então vamos fazer uma oração, vamos fazer uma ligação com o plano espiritual, da luz, entrando em sintonia com o nosso Mestre dos Mestres, Jesus, com a nossa querida Mãe Maria, a Mãe do Amor, da fraternidade, da solidariedade. Vamos nos envolvendo nessa energia dela, agradecendo a Deus nosso Pai, os nossos mentores em particular, esses irmãos que nos intuem, que nos inspiram para os melhores caminhos. Vamos agradecendo a eles e vamos agradecendo ao mentor dessa casa, Ramatiz, aos trabalhadores, aos nossos queridos irmãos e amigos, pretos velhos, caboclos, todos os nossos irmãos que nos acompanham em todos os trabalhos espirituais dessa casa, que estão sempre presentes e nos dando sustentação nesse processo todo. Então vamos trazer a energia da Mãe Maria com a sua oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Agora com vocês, Ricardo. É um grande prazer recebê-lo aqui na nossa casa, nessa casa, mais uma casa de Deus, e com certeza você vai nos mostrar outros caminhos, outros caminhos da luz que nós precisamos agregar no nosso processo. Fique à vontade, a casa é sua. Então, bom dia a todos. Nós ficamos muito felizes de ver vocês aqui juntos, procurando entender um pouco mais sobre os animais, procurando entender um pouco mais sobre a espiritualidade, Então nós ficamos muito contentes. Eu sou médico veterinário, eu chamo Ricardo Capuano, eu trabalho com animais silvestres, exóticos, cachorro, gato, homeopatia, floresta, fitoterapia, Então a gente procura abarcar bastante coisas diferentes para poder tratar os animaizinhos. E aqui, quem tem animal aqui? Quem tem cachorro? Quem tem gato? Quem tem passarinho? Pessoal tem bastante. E quem fica triste? Quem já ficou triste porque perdeu seu animalzinho? Então, dessa tristeza, dessa situação de angústia, de sofrimento, é que nasceu esse livro, Porque eu, como veterinário, trabalho na clínica e muitas vezes a gente vê que o animal ele é o único amigo, Muitas vezes ele é o único familiar, muitas vezes ele é um companheiro importante naquela família, E quando o animalzinho morre, desencarna, as pessoas ficam tristes, ficam deprimidas, ficam angustiadas, às vezes ficam até em depressão. Então esse livro e essa palestra, esse projeto, esse é o livrinho, quem quiser tem lá depois, lá ali na bancadinha dele, E então esse livro nasceu justamente para isso, para tentar amenizar a dor do sofrimento da perda, que as pessoas sentem quando perdem seu animalzinho.
Então, o que a gente fez? Baseou no Espiritismo, do mesmo jeito que o Espiritismo consola as pessoas que perdem seus familiares, as pessoas que perdem seus filhos, seus pais, seus irmãos, né? Então o Espiritismo serve, né, a espiritualidade, o entendimento da espiritualidade serve também para consolar e aliviar o sofrimento das pessoas que perdem seus animaizinhos de estimação. E muitas vezes o seu animalzinho de estimação é o único amigo, o único familiar, o único companheiro, né, que a pessoa tem. Então, esse livro é justamente para isso. Então, qual que é o objetivo da nossa palestra do livro? Nosso objetivo é tentar passar uma mensagem para vocês do quê? Que o animal, muitas vezes, ele tem uma doença que aqui na Terra, né, no mundo carnal, no mundo físico incorporado, ele é incurável. E que ele vai fazer uma viagem a uma terra distante, que é o mundo espiritual, e depois de um certo tempo ele volta curado. Então, antigamente, quem lembra antigamente, o pessoal tinha problema cardíaco, ou tinha problema, às vezes, de coluna, ia para os Estados Unidos, fazia cirurgia, ficava lá se recuperando, depois voltava curado. Então é mais ou menos essa ideia. O animal tem um câncer, ou ele tem uma insuficiência renal, ou ele tem algum problema cardíaco, alguma coisa que aqui na Terra a gente não consegue curar. Aí ele vai para o mundo espiritual, lá ele é curado, o perispírito dele é curado, e ele volta, e muitas vezes volta para a mesma família, né, já curado, com uma nova vida inteirinha pela frente para viver junto com a família. Então isso traz um consolo muito grande, né, o entendimento daquilo que acontece. Né? Então por isso que essa mensagem é uma mensagem consoladora. Né? Então ele vai viajar e ele retorna para a sua família depois. Né? Mas aí a gente já começa com a pergunta: o animal tem alma? Quem acha que o animal tem alma? Quase todo mundo, né? Então, aí onde que a gente vê falando sobre isso? Quem viu a palestra anterior viu bastante, né, comentários, bastante citações falando sobre a alma. Nós pegamos só uma, porque o nosso foco não é justamente ficar insistindo que o animal tem alma, mas definir que tem alma e seguir daí para frente. Então, onde a gente vê? Aqui a gente vê num livro espírita, né, que chama Gênese, que é do Allan Kardec. Então ele fala assim: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Então ele compara o corpo, né, como se fosse uma roupa. Né? Então não tá, a nossa vida não está na nossa roupa, está no nosso corpo físico. Do mesmo jeito que a alma não está no nosso corpo físico, ela está no nosso espírito. Né? Então ele faz essa comparação. Então, ele fala: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, não está no corpo, do mesmo jeito que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho sobre a matéria bruta, né? Porque o espírito não consegue mexer nas coisas físicas, né? Então ele precisa do corpo para se desenvolver. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não. Ao contrário, sai dele fortalecido, mais lúcido e mais apto. Né? Então aqui a gente vê que tanto o homem quanto o animal, ele tem o espírito. Né? Então tanto do animal como do homem. Né? E ele sobrevive ao corpo, e o corpo para ele é um instrumento de trabalho no mundo físico. Então o que acontece? A pessoa desencarna, o animal desencarna, né? Aí quando ele vai voltar para a próxima reencarnação, ele recebe um corpo para poder trabalhar nesse mundo físico. E muitas vezes, o que a gente vê? Às vezes o corpo vem conforme a necessidade que a pessoa tem de aprender. Então, conforme a necessidade que ela tem para aquele aprendizado, ou para o animal que tem aquele aprendizado, ele vem, às vezes com uma deficiência, às vezes com alguma característica própria. Né? Aqui também tem um outro, né, que está sem enxergar. Então, ele vem para quê? Para que se facilite o aprendizado que ele precisa ter naquela encarnação. Os animais é a mesma coisa. Né? Então, o corpo é como se fosse uma roupa. Né? Aqui a gente vê, falando também do espírito, né, que não é só no espiritismo, só no kardecismo que fala, né, que a alma, o espírito, ele não é um espírito de animal, ele é um espírito na fase animal. Então o espírito vem seguindo uma sequência de evolução e a fase animal é uma daquelas fases. Então a gente vê em várias religiões falando, né, mas resumindo, a alma, ela dorme na pedra, ela sonha no vegetal, ela agita-se no animal e toma consciência no homem. Então, a alma está ali, né? Desde a pedra para a planta, né? Para o animal, depois para o homem. São só fases que ela vai ocupando e vai aprendendo naquelas fases. Né? Então, várias religiões falando sobre isso. E aqui é uma coisa muito interessante, né? Que vocês imaginam
que aqui tem o primeiro andar, né? Tem o térreo e tem o primeiro andar. Para você chegar no primeiro andar, você tem que subir uma escada. Agora, se faltar algum degrau da escada, você consegue chegar? Não consegue. Então, assim, na marcha da evolução, a marcha da evolução acolhe a todos. E se há uma escada, todos os seus degraus são igualmente importantes e necessários. Porque tanto faz faltar o primeiro degrau, quanto faltar o último, você não vai conseguir chegar no outro andar. Né? Então, todos os degraus são importantes. Então, a alma vai passando por vários degraus até subir para um outro estágio. E todos os degraus são importantes. O homem não é mais importante do que o animal. Ele é só um degrau, né, igual ao do animal. Agora, para a gente ter essa ideia de consolo, né, para esse entendimento do que acontece com os animais, a gente tem que parar e pensar uma coisa. Né? Quanto que vive um animal? Né? Que ninguém tem cachorro aqui de novo. Quem tem cachorro? Então, quanto que vive um cachorro? Hoje em dia, a gente tem visto o cachorro viver. Antigamente a gente via 9, 10, 11 anos. Agora o cachorro está chegando a quanto? A 14, 18, às vezes até 20 anos quase. Né? Então, o que a gente tem visto? O cachorro tem aumentado a sua sobrevivência? Tem. Só que, de qualquer jeito, quanto que vive uma pessoa? A pessoa vive uns 80 anos, 70 anos. Quantas vidas de um cachorro cabem dentro da vida da pessoa? Então, dificilmente a gente vai ter um animal de estimação que vai morrer depois do que a gente. Né? Então, a gente vê o gato vive uns 11, 20 anos. Uns 12, 20 anos. O porquinho médio vive 6 anos. O gerbil vive uns 4 anos. O passarinho vive uns 15 anos. O macalopsita uns 15 anos. Então, o que acontece? Muitas vezes é inevitável a gente conviver com a doença e com a morte do animal. Né? Por quê? Porque ele vive menos. Então, a gente tem que pôr na cabeça, quando a gente adota um animalzinho, ou a gente tem um animalzinho, que a tendência dele é a gente viver com ele, a vida dele, e ele ficar doente e morrer. Por quê? Porque a gente vive mais do que ele. Então é uma coisa normal, não é castigo de Deus, não é porque a gente fez nada errado, não é. É porque é uma coisa normal, ele vive menos do que a gente. Então, a gente estava até comentando na outra palestra, eles estavam comentando sobre o Lorde, né? Então, o Lorde é um cachorro que o Chico Xavier teve, e que era do irmão dele, né? E o Lorde acabou sendo envenenado e acabou morrendo. E quando o irmão do Chico vinha visitar ele, vinha junto com o Lorde. Então, o Chico Xavier teve uma bênção tão grande que ele conviveu com o Lorde 5 vidas, né? O Lorde viveu 5 vidas enquanto o Chico viveu uma. Então, ele veio como Lorde, depois ele veio como boneca, depois ele veio com outro nome e veio vindo. E ficou 5 vidas junto com ele. E o melhor é que o Chico podia ver, então ele via tanto no mundo físico, aí desencarnava, via no mundo espiritual. Via no mundo físico, via no mundo espiritual. Ele não tinha ausência do cão, né? Ele não tinha ausência, não sentia falta, né? Ele ia, voltava, e ele conseguia ver, né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente tem que pôr na cabeça da gente, para a gente não ficar, né, tendo sofrimento, ficar pensando coisas erradas que levam à dor e ao sofrimento. Então, sempre que a gente escolhe conviver com algum desses animais, a gente inevitavelmente vai ter que lidar com a doença, com a morte, né? Que a gente chama de desencarne. Então, é muito complicado. Agora, é claro que tem animais que vivem mais do que a gente. Né? Quem já teve jabuti aqui? Eu tenho ainda. Então, o jabuti vive bastante. Minha mãe, já foi todo mundo, eles estão lá. Eles estão lá. Quanto tempo mais ou menos que o seu jabuti? Isso já está uns 40 anos. Uns 40 anos. Então, o jabuti pode chegar até mais de 100 anos. Né? Então, o que acontece? O jabuti, ele vai estar lá pequenininho, né? Vai estar vivendo. E aí, muitas vezes ele está lá lembrando do seu tutor, tudo. E aí o seu tutor é que morre. E aí o que acontece? Do mesmo jeito que uma pessoa, ele fica triste. Então, quem é veterinário, né, tem veterinário também, quem é veterinário conhece, sabe que muitas vezes o animal fica depressivo, fica triste, fica chateado, por quê? Porque seu tutor morreu. Né? E quem tem 2 cachorros, que às vezes um morre e o outro fica, sabe também que aquele cachorro que fica muitas vezes sofre também, né, de depressão, de tristeza por causa daquele que foi embora. Então não é uma exclusividade do homem, né, ter tristeza, ter sofrimento porque perdeu um companheiro, porque perdeu um amigo. Né? Os animais também, eles sentem, né, essa falta. E quando a gente entende que isso é uma coisa natural, que o nascimento, a vida, a morte, a doença, são tudo coisas naturais, não são fonte de dor e sofrimento, aí a gente começa a entender, né, como que é uma bênção a gente poder conviver com os animais. Então, como é uma bênção a gente conseguir
seguir todo esse ciclo do animalzinho quando é novinho, né, quando ele fica mais velho, quando ele morre, né, e depois ter a oportunidade de seguir de novo todo esse ciclo, né, numa nova vida. Então, a gente tem que pôr todas essas informações dentro da gente para a gente não ficar mais sofrendo, né, porque perdeu um animal, para a gente entender o que acontece, para a gente poder se preparar até para encontrar com ele de novo. E aí muita gente pergunta, por que os animais ficam doentes? Né? O pessoal perguntou na outra palestra também, por que ficam doentes? E a resposta, né, do palestrante foi excelente. Por que eles ficam doentes? Então os animais, eles não ficam doentes, né, e passam por sofrimento não para compensar ou resgatar seus erros, pois o seu livre-arbítrio é muito restrito. Agora eu pergunto para vocês, dá para falar que os animais não têm livre-arbítrio? Por exemplo, um cachorro, se ele tem um bife, ou ele tem a ração, o que ele vai preferir? E aí ele não está escolhendo? Ele não está exercendo a oportunidade dele de escolher? Não. Se ele tem uma pessoa que é carinhosa, uma pessoa que bate nele, quem que ele vai escolher? Então, assim, ele tem um livre-arbítrio, só que é muito restrito. Ele não vai pegar e vai morder uma pessoa por maldade. Falar assim, essa pessoa aí eu vou morder porque não foi com a cara dele. Né? Não, mas ele tem as suas escolhas também. Né? Mas não o suficiente para que ele, né, resgate essa dor, esse sofrimento através dessa. Ele passe dor e sofrimento para resgatar isso. Mas eles muitas vezes ficam doentes para aprendizado próprio da família. Então, aprendizado, a dor e o sofrimento sempre levam ao aprendizado. Né? Agora, não só dele, mas da família também. E eles não são um escudo que absorve a energia da gente de vibração. Então, muitas vezes a gente tem um canário, aí fala assim, fizeram uma macumba para mim e o canário morreu. Ou então, fizeram uma macumba para mim e o gato vomitou. Entendeu? Não é assim que funciona, porque assim seria até injusto. Agora, o que acontece? Eles são como se fossem fumantes passivos. Por quê? São como se fossem fumantes passivos. Então, se a gente for pensar dessa maneira, por exemplo, a pessoa tem um papagaio e a pessoa fuma. O papagaio convive com aquela fumaça, o que ela vai ter? Problema respiratório, problema de pulmão. Né? Então, é uma coisa normal. Agora, se pensam no mundo físico, sem nada espiritual. A pessoa usa produto de limpeza muito forte na casa. Aí o cachorro, o gato, as pessoas mesmo vão começar a ter irritação no olho, irritação na garganta, irritação no nariz. Né? Então eles são fumantes passivos das ações que a gente escolhe fazer. Tanto no mundo físico, quanto no mundo, na parte emocional, quanto na parte espiritual. Então, isso só para a gente ter uma ideia no mundo físico. Que nem você passa um pano de chão com cândida. Você está aqui a quase 1,5 metro longe do chão, mas o cachorro está a 30 centímetros do chão. Né? É claro que ele vai sentir a influência daquilo que você está fazendo muito mais, vai ficar com o olho irritado, a garganta vai ficar tossindo. Né? Então, muitas vezes, a nossa participação na doença dos animais é muito grande. Né? Então a gente vê, por exemplo, o animal, a pessoa fuma na casa dele, o animal vai ter com certeza algum problema respiratório. Se a gente for pensar em termos de emoções, em termos de sensibilidade, né, emotiva, uma família que só grita. Se tem um papagaio, o que o papagaio vai fazer? Gritar. Se tem um cachorro, o que o cachorro vai ser? Ou agressivo, que vai ver todo mundo brigando e vai querer ficar brigando junto, ou ele vai ser assustado, vai se esconder, porque vê todo mundo gritando, vai falar, vai sobrar para mim. Né? Aí ele se esconde. Então, a nossa interferência no ambiente é muito grande. E se a gente for pensar no mundo espiritual, é pior ainda. Né? Então, por isso que a gente vê, a pessoa tem insuficiência da válvula mitral esquerda, da válvula mitral, o cachorro tem a mesma insuficiência. A pessoa tem um tumor na perna direita, o cachorro tem o mesmo tumor. Por quê? Porque ela está gerando em volta dela um campo energético e vibracional que acarreta aquela doença. Então, a pessoa tem mágoa do pai, tem mágoa da mãe, aí fica sufocando aquela mágoa, tem problema cardíaco. Aí o cachorro convive com aquela energia que ela gera em volta dela, e muitas vezes o cachorro tem problema cardíaco também. Né? Então, isso é muito comum. Quem trabalha com clínica vê isso direto. O tutor tem convulsão, o cachorro tem convulsão. O tutor tem problema na perna, o cachorro tem problema na perna. Então é muito comum, porque convive com toda essa atmosfera, né, gerada pelo tutor.
Então, o que a gente fala? Que em relação aos animais não existe o resgate, né, dos erros, que já não agem com perversidade, porque eles não agem com perversidade, porque eles têm uma inteligência mais restrita, né? Então eles agem muitas vezes com o instinto de sobrevivência, né? Agora tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que também é responsabilidade dos humanos, que muitas vezes eles precisam se reajustar. Por que se reajustar? Porque a pessoa ensina, às vezes, o animal, ou faz o animal passar por uma situação que desarruma, que desarranja, né, o espírito do animal. Então, por exemplo, um pitbull. Quem já viu o pessoal treinando pitbull lá, que amarra o pneuzinho e fica lá mordendo? Para o animal, o que é aquilo? É uma brincadeira. Então, o animal aprende que morder e ficar segurando firme a presa lá, e rasgando o pneu é uma coisa boa. Ele aprende que aquilo é uma brincadeira. Então ele associa aquela violência a uma coisa que agrada o seu tutor e que para ele é boa, né? Então o que acontece? Se ele vai pegar uma pessoa, ele morde e não vai soltar, porque ele aprendeu que aquilo lá é uma coisa boa. Então a pessoa ensinou uma coisa errada para aquele animal. Então muitas vezes ele vai ter que reencarnar, né, com uma situação para ele reaprender o que é certo, né? Então muitas vezes um pitbull pode reencarnar como um pitcher. Por quê? Porque o pitbull, uma mordida do pitbull uma vez na vida pode matar uma pessoa, pode arrancar um braço, pode arrancar uma perna, pode... Por quê? Porque a boca do pitbull é enorme, a força dele é muito grande. Agora, se ele vem como um pitcher, o que acontece? Lá tem Pega a canela. Pega a canela. Faz uma barulheira. Então, só que o que acontece? Ele pode morder a pessoa todo dia, 5 vezes por dia, que ele vai machucar muita pessoa, né? Então, ele vem com um corpo proporcional ao aprendizado que ele precisa ter. Então ele vem com um corpo pequenininho, porque até ele aprender, né, até ele aprender que não pode ficar mais mordendo, se ele morde a pessoa, ele faz um buraquinho pequenininho, né? É por isso que eu nasci pequenininho. Porque era o lugar Imagine eu. Mas justamente a gente brinca, mas o corpo é proporcional ao aprendizado que precisa ter, né? Então vocês imaginam, um pitcher ele vai morder alguém, né? Se é um pitbull é muito mais difícil de você separar, você brigar, você fazer alguma coisa. Agora o pitcher te morde, não te machuca muito, e você consegue ensinar muito mais fácil para ele que não precisa, né, morder, que é uma coisa errada. E onde a gente vê isso, né, se falando disso, né? Então, se a gente for ver, o Chico, né, o Emmanuel falando pelo Chico, ele fala assim: tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que colocamos nos animais que alteram o equilíbrio natural dos seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências, né? Então, ele tem que vir num corpo pequenininho, por quê? Porque é muito mais fácil para ele aprender que aquilo é errado. Porque se ele viesse com um corpo de pitbull de novo, o que aconteceu? Ele ia morder a pessoa, possivelmente ele ia ser afastado, ele ia ser sacrificado, né? Então o pequenininho ele pode morder e vai se ensinando ele a não fazer isso, né? Ele vai aprendendo. E aqui a gente vê... Vai ficando com medo do maior, né? Então ele vai se curar através do medo. Ele vai se reajustando, né? Através da situação do corpo dele ser pequenininho, né? Então aqui a gente vê também o Herculano Pires falando no livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Ele fala assim: por que sofrem os animais? Sofrem porque evoluem, porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. A dor apresenta-se em todo o cosmos como decorrência natural dos processos evolutivos. Então não é castigo de Deus, não é tormento, não é nada, é uma coisa natural, tá? É uma consequência dos esforços despendidos pelas coisas e pelos seres, em luta com os obstáculos internos e externos, porque todos nós e todas as coisas e seres se deparam no caminho da evolução universal, né? Então não é privilégio de ninguém sofrer, né? E outro exemplo, né? A gente também conviveu com esse exemplo. Um gato que era muito arredio, muito assustado, e o pessoal tinha umas protetoras que queriam resgatar aquele gato para arrumar um tutor, para cuidar, para poder dar alimento, para poder dar vacina e cuidar direitinho. E ele era muito assustado. E aí o que acontece? Ele foi atropelado, que parece uma coisa horrível, né? Mas a partir do momento que ele foi atropelado, ele pode ser resgatado. Ele pode ser resgatado, ele pode ser cuidado, ele pode ser
ganhar um tutor, ele pode começar a aprender o que é ter uma família, ele começou a aprender o que é o amor, né? Então muitas vezes um sofrimento, né? Uma coisa que parece muito horrível, que parece um sofrimento, ela leva a uma situação de aprendizado muito boa, né? Que leva a uma situação que modifica toda uma vida. Então a gente fala, muitas vezes o pessoal resgata um gato, resgata um cachorro, ou resgata um passarinho, e muitas vezes até esses dias veio o pessoal com uma pomba, né? Então uma pomba que estava com a perninha quebrada. Aí resgatou da rua, começou a cuidar, passou 2 dias, morreu. Aí a pessoa ficou triste, ficou chateada, ficou angustiada. Aí nós falamos assim, aí veio o Espírito e falou para ela, falou assim, olha, muitas vezes os animais e as pessoas passam vidas e vidas e vidas sem saber o que é o amor. E essa pomba, em 2 dias, ela aprendeu o que é amor, que é coisa que tem gente que vive vidas e vidas sem saber o que é. Então, aquele período que você cuidou dela, não pensa que foi em vão. Porque ela aprendeu o que é o amor, o que é o carinho. E se ela estivesse na rua, ela não ia aprender nunca. Então, muitas vezes acontece isso. Passa por uma situação difícil, mas aprende uma lição que vale por várias vidas. Então, aqui vocês podem ver que até a orelhinha falta um pedaço do mesmo jeito, que é o mesmo gatinho. Agora, por que eles precisam passar por isso? E nós, muitas vezes, não. Então, nós humanos, a gente pode escolher aprender lendo, estudando, imitando os outros, praticando, observando, e praticando o que aprendeu. Agora, os animais é mais complicado, porque dificilmente vai vir um cachorro aqui para assistir uma palestra, Então, é muito mais difícil. Tem um que vem. Tem aquele do Chico. Ela mora aqui atrás. Ele vem, senta na cadeirinha. Faz tempo que ele não vem, né? Senta na cadeirinha, às vezes ele vem aqui, olha o trono e volta para lá. Mas como eu o Chico, quando tinha a sessão dele lá espiritual, também vinha um cachorro e ficava assistindo. É bem legal. Mas não é muito difícil, Vai vir uma coisa própria. O Ricardo vai dar palestra. Ele vai lá ver. Então, eles precisam passar por situações de trauma, muitas vezes de coisas físicas para aprender. Agora, a gente não precisa, a não ser que a gente acabe tendo o quê? Tendo preguiça de aprender. Então, o que acontece quando a gente tem preguiça de aprender? O que o pessoal sempre fala? Que a gente pode aprender por 2 jeitos: pelo amor e pela dor. Então, se a gente escolhe aprender pelo amor, é uma escolha em busca do conhecimento. Agora, se a gente teima, aí a gente teimando, a gente tem que passar por situações que provocam aquele aprendizado. Por exemplo, quem já quebrou uma perna aqui? Ninguém? Quem quebrou um braço? Eu quebrei. Quebrei um braço para trás. Agora, eu fiquei no rapaz aqui durante uns 2 meses. Então, agora quem sabe o que é a dor de quebrar um braço? Só a senhora. Os outros podem imaginar, porque aqui ninguém mais quebrou. Agora, se a gente prestar atenção no que a senhora passou, a senhora contar como é que é a dor, tudo direitinho, a gente não precisa quebrar o braço para aprender, Então, mas justamente, se a gente presta atenção nas coisas, a gente não precisa passar pelas coisas. Então, por exemplo, se a gente presta atenção num familiar ou num animal que está doente, que está passando por um sofrimento, muitas vezes a gente não precisa passar por aquele sofrimento. Ou se a gente estuda, ou se a gente procura aprender, Então, é igual. Os animais, dificilmente, eles podem aprender procurando o conhecimento, mas a gente pode. Agora, se mesmo assim, qual que é a participação da gente em relação aos animais? Como que a gente pode ajudar os nossos animaizinhos, os nossos amigos animais? Então, sempre assim, de forma preventiva. Então, preventivamente, o que a gente pode fazer? Gracinha, aquele gatinho ali. Ai, vai pegar pra mim, gracinha. Então, a mesma coisa que os humanos, Então, a gente pode manter a vacinação, a vermifugação, tudo em dia, levar ao veterinário. Então, visita periódica ao veterinário para exame de avaliação. Quanto mais velhinho for o animal, mais frequentes tem que ser as visitas, fazer exame, tudo direitinho. Agora, o que é mais importante, que a gente mais participa? De manter um ambiente com boas energias e vibrações em casa. Adianta o veterinário falar assim, o teu cachorrinho está com problema nos olhos porque você usa cândida. Aí você pega e continua usando. Não vai sarar, Então a gente tem que manter um ambiente em condições para aquele animal. Então o que a gente vê? Quando o animal está doente já. Então, no caso dos animais doentes, então aquele que o livro Conduta Espírita ele fala, o André Luiz falando. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis,
Então, levar no veterinário, dar remédio, fazer tratamento em casa, né? Sem desprezar mesmo aqueles de origem mediúnica, de natureza mediúnica. Então, trazer para tomar passe, fazer o evangelho no lar junto com os animais, dar água fluidificada para os animais. Então, tudo isso a gente pode fazer, né, para os animais, porque é coisa que a gente faz para a gente mesmo. Né? Então, primeiramente, levar no veterinário de confiança. Aí a segunda coisa que é importante, dar o remédio em casa, tratar direitinho em casa, porque não adianta a gente levar no veterinário, né, e depois chegar em casa e não fazer parte da gente também. Né? Quem é veterinário sabe muito bem. Às vezes você pega, que nem outro dia nós passamos, tinha um cachorro que estava com uma coceira, nós fizemos assim, nós demos uma injeção no cachorro para aliviar a coceira e passamos 2 remédios para casa. Um a gente deu o remédio para a pessoa dar em casa e o outro era para comprar. Aí a pessoa voltou depois de uma semana e falou assim, não adiantou nada, tá ruim, melhorou só um pouquinho. Tá, mas e tá conseguindo dar o remédio? Aquele remédio que você deu para eu dar para o cachorro, eu não consegui dar. E o outro que era para comprar, o outro era muito caro, eu não comprei. Então, eu falei assim, então tem que melhorar bastante, porque só ficou com a injeção. Então melhorar aqui bastante. Né? Então não melhora mesmo. Então tem que juntar as 3 coisas, o veterinário, a parte da gente em casa e a parte espiritual. Porque senão não resolve mesmo. Então, o veterinário, o tutor e os espíritos, a ajuda espiritual. Né? Então os bons espíritos estão ali sempre para ajudar. Né? Agora a gente tem que ter a humildade de pedir e também a humildade de receber ajuda. Né? E como que os espíritos podem ajudar a gente? Então, a partir de três meios. O evangelho no lar. Quem sabe o que é o evangelho no lar? Quem faz em casa? Tá. Então, o evangelho no lar, o que é? A gente pegar todo dia, todo o mesmo dia da semana, né? Todo o mesmo dia da semana, se juntar na mesma hora, todos os familiares ou quem quiser participar, aí pôr um copinho de água para cada um, fazer uma leitura evangélica, uma leitura ou da Bíblia ou do livro espírita, né? Fazer um comentário e depois fazer uma oração para começar, uma oração para terminar e depois tomar uma aguinha cada um, né? A sua aguinha. Então isso dá uma abertura, esse evangelho dá uma abertura para os bons espíritos chegarem na casa da gente e estarem ajudando a família toda, desde a pessoa, o animal e tudo, né? As plantas e todo mundo. Então pode pôr um copinho para cada um, para você, um para o marido, um para o cachorrinho, um para a planta, tá? Não tem problema nenhum. Aí cada copinho vai receber o remédio que precisa. Então é o evangelho no lar. Só que tem que ser sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Porque fica mais fácil para se criar um ambiente para os espíritos ajudarem. Então, juntar todo mundo, né? E fazer uma leitura, né? Depois tomar a aguinha fluidificada. Então, a água fluidificada é o segundo meio. Outro meio também de vocês conseguirem água fluidificada é aqui no centro. Pode trazer uma garrafinha, fluidificar aqui, né? E depois, durante a semana, vocês vão tomando, ou vocês vão dando para o animal. Né? E pode dar na boca do animal, pode pulverizar, pode lavar os olhos, pode fazer o que for, desde que seja água pura e água filtrada, né? Então pode usar da maneira que for preciso. E o terceiro meio é o passe. Né? Então, aqui, graças a Deus, aqui na casa tem o passe dos animais, que vai ser daqui a pouco. Então, o pessoal pode trazer os seus animaizinhos para tomar o passe. E em relação ao passe, a gente vê muita melhora. Então, o que a gente vê? O Herculano Pires aqui falando do passe. E quem conheceu o Herculano Pires sabe que ele era muito rígido. Né? Ele era muito exigente. Então, ele mesmo fala: tivemos uma experiência com uma cachorrinha pequinesa desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então, aqui a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. A cachorrinha já estava desenganada, então devia estar muito mal. Tomou uma noite de passe, possivelmente não foi a noite inteira. Ele deve ter feito umas 2 sessões de passe ou uma sessão de passe só. E uma noite só. E no dia seguinte já estava bem. Né? Então, ficou tão bem que até o veterinário se assustou com o resultado. Então, isso é uma pessoa extremamente rígida falando. Aqui a gente tem outro caso do passe. Né? Então, Xavier falando no caso de um passe de um gato envenenado. Quem já viu um gato envenenado aqui? Eu já vi. Já viu também? Mandaram meu gato com veneno. Então, o gato envenenado é uma coisa dificílima, porque ele fica que nem parecendo um peixe fora d'água, ele fica se batendo, ele fica tremendo, ele fica agressivo, ele fica violento.
Então, o Chico, né, aqui no livro Mediunidade de Coração, o Carlos Bacelli falando, o Chico falou para o gato: em nome de Jesus você fique calmo e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor, eu preciso de muito respeito. E o gato teve então uma reação surpreendente. Por quê? Porque ele se esticou no chão e permaneceu quieto, até que o Chico terminasse o passe. Quem sabe, quem já viu o gato envenenado, sabe que ele não para quieto, ele fica se debatendo, ele fica agitado, fica nervoso. E ele ficou quietinho, até terminar o passe. Depois ele tomou o gato no colo e pediu para que se trouxesse leite. E com conta-gotas começou a dar o alimento na sua boca. E o gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. Então quem já viu o gato envenenado sabe que é muito difícil a gente salvar, né? Então, você que é sabe, nossa, muito, muito difícil a gente salvar. E é uma situação que você fica numa dificuldade muito grande até para você atender, porque o gato fica agressivo, fica violento, se debate, né? E o Chico, com paz, né, conseguiu ajudar esse gato, porque esse gato ficou bom. Para a gente ter uma ideia, né, de como é importante. Mas mesmo assim, depois de tudo, né, de tratamento, de tudo, se a gente percebe que chega o desencarne do animal, o desencarne se aproxima. Então a gente pode ficar tranquilo, porque tem os espíritos que são tutores dos animais, né, que vão estar lá como se fossem anjos da guarda para receber aqueles animaizinhos. Aqui a gente vê no livro da Gênesis, né, do Allan Kardec, sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem em seus eflúvios fluídicos. Então, quando o animalzinho está chegando perto do seu desencarne, ele já começa a perceber, né, aqueles espíritos protetores, para que justamente ele não fique assustado quando desencarnar. Então ele começa a perceber aqueles espíritos se aproximarem dele, e muitas vezes os espíritos começam a aliviar a dor e preparar ele para o desencarne. Então, eles esforçam-se bastante para amenizar a dor, muitas vezes até desprende o animal do corpo para ele não sentir tanto, né? Então vai chegando a hora, eles vão se aproximando e vão trabalhando em cima do animal. E aí quando chega na hora de se desprender, né, a gente tem que ter a certeza do quê? Que ninguém está desamparado. Então ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo todo. Então existe sempre um espírito especializado auxiliando aquele desprendimento, de forma a facilitar ele a se desprender do corpo. E quando ele se desprende, muitas vezes eles pegam ele no colo e levam ele embora, né? Então eles abraçam assim no colo e levam eles para o mundo espiritual. E aí o que acontece no mundo espiritual? Depois que ele se desprende do corpo, ele não se cura de uma hora para outra, né? Igual uma pessoa. Muitas vezes a pessoa, quando se desencarna, tem que ir para um hospital, no mundo espiritual tem que se recuperar, e eles a mesma coisa. Então ele se desprende do corpo físico. O animal que estava doente, ele é levado para um centro de recuperação, onde eles são colocados numa espécie de incubadora. E seus órgãos desgastados, né, do perispírito, ele recebe energias e acaba recuperando a sua saúde. Então, a gente que é veterinário, muitas vezes a gente se pergunta: o cachorro tem um tumor enorme, aí você pega, faz a cirurgia, uma dificuldade, você vai, consegue e tal, você consegue salvar o animal. O animal fica bem, tudo, recupera daquele tumor. Passa 2, 3 dias e ele desencarna. Aí você fica pensando: poxa, mas por que eu, né, passei por tudo isso sem me desencarnar? Aí os espíritos falam pra gente: porque se você retirou aquele tumor no mundo físico, é muito mais fácil, né, para depois a gente recuperar ele no mundo espiritual. Porque senão, pra gente, no mundo espiritual, ia ser muito mais complicado, né, pra gente trabalhar com isso. Então vocês facilitaram o trabalho da gente, e depois a gente vai usar no mundo espiritual e vai completar, né? Então a gente vê muito isso. Tem muita coisa. A gente viu o outro palestrante falando que os espíritos pegam energia do gado e levam para as pessoas. Quando a gente está trabalhando no passe, a gente vê um animal que é muito agitado, muitas vezes eles drenam uma parte daquela energia, e quando vem um animal velhinho, ela é incorporada naquele animal velhinho. Então tem um monte de coisa que a gente não faz nem ideia, né, de que acontece para a recuperação desses animais. E aí depois que eles desencarnam, que eles estão com o corpo, o perispírito curado, o que acontece? Então alguns animais, como os insetos, reencarnam quase imediatamente. Outros animais que podem ser úteis e ajudar no mundo espiritual, ajudar os espíritos, né, por suas características próprias, costumam ficar no mundo espiritual por tempos variados. E pode ainda ser reencaminhado seus tutores desencarnados. Então, muitas vezes, o tutor foi
embora antes do que o animal. Então, chega no mundo espiritual, os dois se encontram, né? E eles acabam convivendo muitas vezes em colônias que são mistas, né? Então, tem muito trabalho para os bichos no mundo espiritual. E onde a gente vê, né, falando sobre isso? Aqui a gente vê no livro do Carlos Bacelli falando sobre o Chico Xavier, o amigo dos animais. Então o Chico estava recebendo um livro, e aí ele fala que viu, né, na hora que ele estava recebendo o livro, ele viu. Ele fala assim: percebi que eles se faziam acompanhar por diversos cães treinados, como os que são utilizados na terra pela polícia. Reparei que eram cães enormes, com grandes mandíbulas e ferozes, que impediam a aproximação de entidades que porventura pudessem nos abordar. Eles não ladravam, mas permaneciam atentos e ao menor sinal estavam prontos para nos defender de um possível ataque. E arrematou: os animais participam de muitas expedições de socorro que são levadas a efeito em regiões de difícil acesso no mundo espiritual. Então o que ele viu lá? Os cachorrinhos como se fosse, né, policial defendendo aquele grupo que estava trabalhando no umbral, naquela situação difícil, né? Então, dependendo do animal, ele tem uma atividade muito grande no mundo espiritual. Esse é um caso que a gente acompanhou, né, e é um dos mais fáceis da gente entender. Quando vocês olham para ele é um São Bernardo. Quando vocês olham para o São Bernardo, o que vocês lembram? Do filme Beethoven? Né? E antes, vamos dizer assim, o que vocês lembram? De salvamento. Quando vem aquele São Bernardo com o barrilzinho, né, que ideia que vem na cabeça da gente? Justamente do salvamento na neve. Do mesmo jeito que para vocês vem essa ideia, para os espíritos desencarnados também vem essa ideia. Então vocês imaginam, você está lá no meio do lodo, jogado no chão, ou afundado até a cabeça, e num desespero, de repente você vê um São Bernardo, o que você pensa? Estou salvo. Estou salvo, né? E muitas vezes eles se abraçam no pescoço do São Bernardo e o São Bernardo arrasta eles para fora do lodo, né? Porque ele é forte. Então, ele é muito útil no mundo espiritual. Aqui na Terra, ele era um cachorro que sofreu muito, então ele aprendeu muito também. Mas quando ele desencarnou, ele está sendo muito útil no mundo espiritual. Já vai fazer acho que uns 4, 5 anos que ele está lá. E outra coisa, olha o tamanho da boca dele. Se um cachorro desse latir para você, avançar para cima de você, você vai ter coragem de enfrentar? Não vai. Até porque ele é enorme. Então, ele ajuda também a defender os grupos, do mesmo jeito que o Chico estava falando. Né? Então, além de ele ajudar no salvamento, ele ajuda a defender o grupo que está lá salvando. Né? Então, ele é muito útil. E depois disso tudo, né, como que a gente pode pensar no nosso reencontro com aquele animal que desencarnou? Então, quanto tempo um cão e um gato ficam no mundo espiritual? Ele vai voltar na mesma espécie, na mesma raça? Ele vai voltar do mesmo sexo? Quanto tempo vai levar para reencarnar? Eu vou reencontrá-lo? Como posso saber se é ele mesmo? Então a gente tem um monte de dúvidas. E qual que é a resposta para tudo isso? Que cada caso é um caso. Né? Por quê? Porque um inseto é diferente do cachorro, o gato é diferente do papagaio. Né? Então cada caso é um caso diferente. Então um passarinho, um coelho, a gente tem casos assim que a gente sabe de coelho, que são coisas assim surpreendentes, assim, né? Então, quanto tempo leva para reencarnar um animal? Então, o que a gente vê, né, escrito no livro dos Espíritos? A alma do animal, depois da morte, é classificada pelos Espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizada quase imediatamente. Primeiro, quase, eu sempre falo assim, eu quase ganhei na loteria, só faltou eu jogar e acertar os números. Quase ganhei, né? Só faltou tudo. Então, quase pode ser qualquer coisa, pode ser um período variável. E utilizado também pode ser qualquer coisa, porque você usar um animal para ajudar no resgate, você está utilizando ele. Você ajudar ele a reencarnar, você está utilizando ele. Então, é muito variável. Então, o que a gente fala? Quase imediatamente, em alguns casos de inseto, pode ser, né, quase imediatamente. O inseto morre e logo ele volta. Por quê? Para que serve um mosquito no mundo espiritual? Aqui ele serve para passar dengue, para fazer um monte de coisa. Mas no mundo espiritual ele não vai passar a dengue espiritual. Né? Então, pode falar. Sabe se há alguma consequência se uma mulher falou que a gente tem de castração de gato, cachorro, isso também impede que eles possam reencarnar e evoluir? Na verdade, o que acontece? O que dá liberdade para a gente trabalhar castrando os animais e inibindo a reprodução deles, né?
está escrito lá no livro dos Espíritos, quando o homem causa um desequilíbrio, né? Então quando existe um desequilíbrio na reprodução dos animais, a obrigação do homem é reequilibrar, porque ele tem o poder para fazer interferir, né, no mundo. Então assim, como existe um desequilíbrio que leva a abandono dos animais na rua, morte dos animais na rua, doença dos animais, e como é uma coisa para o bem deles, então a gente pode interferir nesse sentido. Agora nunca vai faltar, por exemplo, cachorro, para que a alma dos cachorros reencarne. Por quê? Muitas vezes, um cachorro, um gato, um porco, eles estão numa fase evolutiva muito parecidas, né? Então vai se equilibrando aquela reencarne, né? Então muitas vezes uma vaca, uma ovelha e às vezes algum outro animal silvestre vai reequilibrando aquele que tem menos quantidade de reencarnando, né? Então tem sempre assim algumas alternativas. E tudo é muito programado, né? Tudo é muito certo. Então não fica faltando cachorro para reencarnar, né? Então é muito certinho, né? Agora, voltando. Então, o mosquito que utilidade ele tem no espiritual nenhuma, então ele tem que voltar logo para transmitir bem de logo para a gente, né? Então logo de volta. Uma barata, né? A barata também, ele serve para assustar as pessoas aqui, mas lá no espírito não serve muito, então ele volta logo, né? Agora, também no caso daquele cachorro, ele era muito útil, então ele podia ficar no espiritual mais tempo. E aí o que a gente vê também o Marcelo Benedetti falando? Justamente aquilo que a gente estava vendo da módula. Um dos poucos autores que fala sobre a fase, né, que a alma do animal reencarna para o corpo é o Marcelo Benedetti. Ele fala que justamente nessa fase de mórula que se firma o espírito do animal para o corpo. Mórula por quê? Porque ele tem o formato de uma mora, né? Então lembra uma mora. Então já tem várias células divididas que formam que nem uma mora. Então, de qualquer jeito, é um começo de gestação. Então, pelo menos o período de gestação ele vai ter que passar para reencarnar, fora o período de recuperação. Então, por exemplo, no caso de uma barata, vai levar pelo menos 5 semanas. Por quê? Porque a barata leva o ovo da barata 5 semanas para eclodir. Então, vai levar mais do que 5 semanas. Vai levar 5 semanas mais o período dela se recuperar. Né? Então, quem não gosta de barata, essa daí pelo menos é bonitinha. Né? E o cachorro e o gato? Então, o cachorro e o gato vai levar pelo menos um período de gestação para ele voltar. Então, pelo menos uns 60 dias, 58 dias, 63 dias. Então, uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça. Meu cachorro morreu agora, tem um filhotinho nascendo ali. Não é o mesmo. Dificilmente vai ser o mesmo cachorro. Porque não dá tempo nem dele se recuperar, nem dele se preparar para reencarnar. Né? Então, muito dificilmente, pela lógica da gente, né, não vai ser o mesmo cachorro que desencarnou aqui, ele está nascendo ali. O mesmo cachorro, o cachorro desencarnou aqui, passou uma semana e ele está reencarnando lá? Também não. Né? Então, assim, pela lógica, a gente imagina que leva pelo menos 60 dias, né, ou o período de gestação para ele reencarnar. Né? Porque não faz sentido ele morrer aqui e reencarnar lá. Né? Aí a gente vê os filhotinhos. E aí como que a gente vai saber que corpo que o animal vai ter? Que espécie, que corpo que ele vai ter? Né? Então o que a gente vê? Ele pode vir como um ratinho, ele pode vir como um coelhinho, como um gatinho, pode vir como um pincher, né? A gente gosta de ou de repente pode vir até com uma outra espécie diferente, né? Então, a alma daquele animal que a gente conviveu, ela pode vir de vários jeitos. E qual o jeito que ele vai vir? O jeito que for mais adequado para o seu novo aprendizado. Lembra daquela história do Pitbull? Então, o que é mais importante para ele? Era vir num corpo que fosse importante para ele aprender que morder é ruim. Né? Então o animal vai vir com o corpo que for mais adequado para o aprendizado que ele vai ter. Se o animal precisa aprender a mexer com ferramentas, ele precisa ter um corpo que lida com aquela ferramenta melhor. Né? Agora, se ele não precisa, ele precisa se comunicar melhor, ele precisa ter uma relação, né, com os outros animais melhor, muitas vezes ele vem de outro jeito. Né? Então tudo depende do aprendizado que ele vai ter naquela vida. Então o que a gente vê aqui também na Gênesis? O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que se adquire novas aptidões, reveste outros invólucros apropriados ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro à proporção que ele vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada.
Então, dependendo do aprendizado que ele precisa, é aquilo que a gente viu no começo, da fotinho lá do corpo, da pessoa escolhendo o corpo para reencarnar, né? Então vamos resumir tudo o que a gente falou até agora. Então o animal, ele leva, né, no mínimo um período de gestação ou da eclosão dos ovos da sua espécie para reencarnar, né? Então, pela lógica daquilo que a gente estava falando até agora, ele leva esse período. Quanto mais elaborado for o animal, e dependendo do seu estado de desencarne, de suas dificuldades para a recuperação e de sua utilidade no mundo espiritual, ele pode prolongar essa estadia na espiritualidade por longos períodos, né? Então, por exemplo, um animal que é útil no mundo espiritual, hoje a gente tem visto muito animais trabalhando com pet terapia. E aí o que acontece? Eles trabalham com pet terapia aqui na Terra, aí eles desencarnam e trabalham com pet terapia no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, a pessoa desencarna, fica revoltada. Ah, eu desencarnei, eu morri, e agora minha família, e não sei o quê, e fica revoltada. Aí muitas vezes os animais trabalham com pet terapia lá, né? Tira aquele foco da pessoa da desencarne e a pessoa começa a aceitar outras coisas. E aí depois, quando eles voltam, eles trabalham aqui de novo. Então é um aprendizado para todo mundo. E eles podem reencarnar no mesmo sexo, na mesma raça ou na mesma espécie, né? Ou então uma espécie diferente, dependendo das lições que tiverem que aprender. A gente até pouco tempo a gente falava que muito provavelmente reencarnava no mesmo sexo, na mesma espécie, e geralmente acontecia isso. Agora a gente tem visto um desenvolvimento tão rápido, né, que a gente já não pode nem falar mais isso. E tem um caso nosso de um coelho, que o coelho era de uma fazendinha de uma escola. E ele era uma ovelha, depois ele reencarnou como coelho e começou a conviver com as crianças da escola. Aí ele desencarnou, agora ele voltou como gato. Né? Por quê? Porque ele já criou um certo convívio com as pessoas, e ele agora como gato ele tem mais chance de conviver, de interagir, de viver junto. Então foi uma coisa muito rápida, né? Então muitas vezes a gente não tem ideia de como as coisas se dão, mas acaba acontecendo às vezes muito rápido. Mas depois de tudo isso, o que a gente tem que pensar também? E se o nosso amigo tiver que aprender lições preciosas em outro lugar? Então vamos dizer assim, tem você e o cachorrinho. Se ele precisa aprender o que é conviver com um gato, né? Ou se ele precisa aprender o que é conviver na neve, ou se ele precisa aprender o que é viver no mar, né? Então muitas vezes ele vai aprender as coisas em outro lugar. O que cabe a nós fazer? É só nos caminhos desejar que ele seja feliz e rezar para que ele evolua o mais rápido possível e aprenda o mais rápido possível. E muitas vezes, depois desse aprendizado que ele precisa, muitas vezes ele volta também para a gente, depois para continuar aprendendo para a gente, ensinando, né? Mas nada impede que a gente possa pedir a Deus para que eles voltem para a gente, né? Então não custa nada a gente rezar e pedir para Deus saber encontrar. Maravilhoso. Não cabe, né? Não custa nada a gente rezar e pedir para Deus fazer a gente reencontrar com eles, né? Então a gente pode pedir, se for para o bem deles e para o nosso, né? Então a gente pode pedir, né? Lembrando que ele será você amanhã. Sim, com certeza. E uma coisa que é importante, o pessoal pergunta, mas como que eu vou saber, né, se aquele animalzinho é o mesmo que eu vi na outra vida? O que a gente pode fazer para poder perceber se o animal é o mesmo que vem depois? Dá um código para ele. Mais do que isso, se a gente passa bastante tempo com ele e presta atenção nos seus atos e nos gestos, a gente identifica muito fácil. Então, tem uma senhora que fala que ela quando ela ia no banheiro, o gato dela ficava em volta dela assim rodando. Aí passou um pouco, o gato desencarnou e ela pegou um cachorrinho. Aí o cachorrinho vem e fica em volta dela do mesmo jeito, né? Tem um livro também que fala que o cachorrinho gostava de comer certo tipo de tempero, né? Então quando a moça fazia a comida que tinha aquele tempero, ele já vinha correndo da sala para a cozinha para comer. E desencarnou, depois pegaram um outro cachorro e o outro cachorro nunca comeu aquilo lá, não sabia nem o que era, só comia a ração. Aí o dia que a moça foi fazer o mesmo prato, o cachorrinho veio correndo e veio pedir, né? Sem nunca ter tido contato com aquilo. Então tem muitos e muitos casos que a gente percebe, né? Só basta a gente prestar atenção, né? Tem um caso também de uma cachorrinha que ela tinha uma mancha na língua, perto do céu da boca, né? Perto do final da língua, né? E o cachorro desencarnou e ela viu na internet um cachorro para adotar que não era nem parecido com o cachorro que ela tinha, mas ela sentiu, né, uma vontade de ver.
Quando ela foi ver, o cachorro veio correndo, abraçou ela, né, ficou junto com ela. Quando ela abriu a boca, tinha a mesma mancha. Né? Então tem casos e casos, né, que só basta a gente prestar atenção para a gente conseguir identificar o nosso amigo. E se a gente não conseguir achar o nosso amigo, né, a gente pode sempre ter o coração aberto para receber outro animalzinho. Então, para adotar, porque existem tantos e tantos animais que precisam de adoção, né? Então, a gente fala aqui, não há prazer comparável de comprar um velho amigo, a não ser de fazer um novo. Então, não custa nada a gente dar uma abertura para se criar toda uma história nova, né, em relação aos animais. A gente sempre fala para adotar, para castrar, para não abandonar, né? Então, sempre fazer a parte da gente em relação aos animais. E hoje em dia, não se tem motivo para não adotar, porque existe ONGs que tem desde coelho, galinha, pomba, tem ratinho, tem passarinho, tudo para ser adotado. Depois da Páscoa havia um monte de coelho para ser adotado, depois da festa junina teve um monte de porquinho da Índia para ser adotado. Então não custa nada. Esse é uma ONG que tem ali na República. A última vez que eu fui lá, eles tinham acho que 3 ratinhos, uma cobra para ser adotada, umas 3 pombas, tinha 2 galinhas, tinha coelho, uns 3 coelhos, tinha porquinho da Índia. Né? Então tem tudo quanto é bichinho, né, para ser adotado. E você dá um like para eles e ganha um amigo também. Então, para terminar, a gente vai ler esse comentário aqui do Emmanuel, né, através do Chico Xavier, falando sobre a relação dos homens com os animais. Então, o que ele fala? Nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos a nos rodear a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Se nós, os seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvendo agora as potências intuitivas, eles, os animais, estão aperfeiçoando paulativamente seus instintos na busca da inteligência, da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos a alcançar algum dia a genitude na vida maior, personificada em nosso Mestre, o Senhor Jesus. Eles, os animais, aspiram a ser no futuro distante homens e mulheres, inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. E Deus otorgou aos homens a condição de proteção de nossos irmãos mais novos animais. Então, o nosso papel é de proteção dos animais. Né? O papel que a gente exerce hoje é de exploração, de algoz, né, de castigar os animais, de explorar os animais, de abusar dos animais. Mas o papel que nos cabe mesmo é o papel, né, de ser protetores dos animais, de ser irmão mais velho dos animais, de auxiliar eles na evolução da gente. Do mesmo jeito que vem os guias, os mentores, né, os espíritos mais evoluídos e auxiliam a gente na nossa evolução, a gente tem que pegar e auxiliar os animais na evolução deles. Né? Porque esse é o nosso papel de irmão mais velhos. Né? E essa é a nossa palestra. Nós agradecemos muito vocês pela paciência e pela atenção. Né? Espero que vocês tenham gostado bastante. Né? Esse é o gato que era coelho. Onde que fica aqui? Ele não está tão pé. Está tão pé. Foi de brincadeira, ele não está tão pé. Tá? Bom, então, muito bom. Vamos encerrando então.